Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Estatística e Probabilidade, iremos falar hoje sobre análise combinatória. Princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, estabelece um método indireto de contagem de um determinado evento sem que haja a necessidade de descrever todas as possibilidades deste evento. Uma forma de enunciar o princípio fundamental da contagem é: se um evento E pode acontecer por N etapas sucessivas e independentes, de modo que E1 é o número de possibilidades da primeira etapa, E2 é o número de possibilidades da segunda etapa, e até En, que é o número de possibilidades da enésima etapa. Então, o produto E1 vezes E2 vezes E3 até En é o número total de possibilidades do evento E ocorrer. Ou seja, basta que a gente faça a multiplicação de E1 vezes E2 vezes E3 até N e a gente vai obter o número total de possibilidades do evento E ocorrer. Bom, vamos ver aqui um exemplo do PFC, do princípio fundamental da contagem. Então, exemplos. Se uma pessoa tem 2 pares de sapatos, 3 calças e 5 camisetas, então o número de possibilidades dessa pessoa se vestir é 2 vezes 3 vezes 5. 2 pares de sapato, 3 calças e 5 camisetas. Então esse produto é igual a 30. Então existem 30 possibilidades dessa pessoa se vestir. Outro exemplo é o número de placas para identificação de veículos que podem ser confeccionadas com 3 letras e 4 algarismos é... Bom, temos 3 letras, o nosso alfabeto é composto por 26 letras. Então, no primeiro espaço para a letra temos 26 possibilidades, no segundo espaço mais 26 possibilidades, no terceiro espaço para letras mais 26 possibilidades e 4 algarismos. Então, nós temos 10 algarismos no sistema de numeração decimal. Então temos aqui 10 no primeiro espaço, 10 no segundo, 10 no terceiro e 10 no quarto espaço. Fazendo esse produto, temos 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Isso vai nos dar 175.760.000 placas. Temos aqui mais alguns exemplos. Se o número de placas para identificação de veículos tiverem letras distintas e algarismos distintos, isto é, as letras não podem repetir e os algarismos também não podem repetir, então o número total de placas é... Temos 3 espaços para letras. Então, no primeiro espaço, 26 possibilidades. No segundo espaço, 25 possibilidades, porque uma letra já foi fixada no primeiro espaço e as letras não podem repetir. No terceiro espaço, 24 possibilidades, porque 2 letras já foram fixadas e as letras não podem repetir. Da mesma forma, com os algarismos, no primeiro espaço para algarismos, temos 10 possibilidades, no segundo 9 possibilidades, porque um algarismo já foi fixado, no terceiro espaço 8 possibilidades, no quarto espaço 7 possibilidades. Fazendo este produto, esta multiplicação, obtemos 78.624.000 placas. Observe que, utilizando o princípio fundamental da contagem, não é necessário que listemos as 78.624.000 placas. Basta que a gente use o princípio e chegamos ao resultado desejado. Mais um exemplo. Quantos anagramas com letras distintas podemos formar com as letras da sigla UFPE? Bom, as letras não podem repetir, pois as letras são distintas. Então, no primeiro espaço, 4 possibilidades. No segundo espaço, 3 possibilidades, porque uma letra já foi fixada. No terceiro espaço, 2 possibilidades, porque 2 letras já foram fixadas. No quarto espaço, 1 possibilidade. Bom, temos então um total de 24 anagramas com as letras da sigla UFPE. Fatorial. Sendo n um número natural,
n pertencente ao conjunto dos naturais, define-se fatorial e indica-se n fatorial ou n ponto de exclamação a expressão n fatorial igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até o 1, ou seja, é o produto dos naturais de 1 até n. Definições especiais: 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial também é igual a 1. Exemplos: 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24, ou seja, 4 fatorial é igual ao produto dos naturais de 1 até 4. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Arranjo simples é o tipo de agrupamento sem repetição em que um grupo é diferente do outro pela ordem ou pela natureza dos elementos componentes. Exemplo: quantos anagramas de 4 letras distintas podemos formar com as letras da palavra teclado? Então, queremos formar anagramas de 4 letras distintas com as 7 letras da palavra teclado. Então, temos aqui os 4 espaços para as letras dos anagramas. Então, no primeiro espaço, 7 possibilidades, porque a palavra teclado tem 7 letras. No segundo espaço, 6 possibilidades, porque as letras são distintas, tem que ser distintas. Então, foi fixada uma letra no primeiro espaço. Sobraram 6 letras para o segundo espaço. Para o terceiro espaço, 5 possibilidades, porque 2 letras já foram fixadas. E para o quarto espaço, 4 possibilidades. Observe que eu posso reescrever esse produto como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Se a gente cancelar o 3 vezes 2 vezes 1, a gente volta para a expressão anterior. Mas por que eu reescrevi esse produto, o produto 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, eu reescrevi como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Eu reescrevi desta forma porque o numerador desta fração é 7 fatorial e o denominador é 3 fatorial. Bom, eu posso reescrever o 3 fatorial como sendo 7 menos 4 fatorial. Bom, fazendo as continhas, chegamos em 840 anagramas. Continuando no exemplo anterior de arranjo simples, tínhamos calculado 840 anagramas de 4 letras formados com as letras da palavra teclado. Tínhamos verificado que 840 pode ser reescrito como 7 fatorial sobre 3 fatorial, ou 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial. Ou seja, temos aqui uma formulinha para calcular o número de arranjos, que é n fatorial dividido por n menos p fatorial. N vai ser o número total de possibilidades e p vai ser o número de elementos que queremos em cada arranjo. Então temos aqui a np vai ser igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Temos aqui mais um exemplo que vamos resolver utilizando a formulinha de arranjo. Tenho 10 pessoas e quero formar filas com 6 pessoas. Então, neste caso, n vai ser igual a 10 e p vai ser igual a 6. Então, temos a 10, 6 vai ser igual a 10 fatorial dividido por 10 menos 6 fatorial. Isso vai ser igual a 10 fatorial sobre 4 fatorial. Fazendo as continhas, temos 151.200 filas. Permutação simples. Podemos considerar a permutação simples como sendo um caso particular de arranjo simples, em que todos os elementos formarão agrupamentos que se diferenciarão somente pela ordem. Exemplo: quantos anagramas de 7 letras distintas podemos formar com as letras da palavra teclado? Observe que a palavra teclado tem 7 letras e queremos formar arranjos ou anagramas com 7 letras. Então, neste caso, estamos utilizando todos os elementos para formar os agrupamentos.
Então, quando isso ocorre, estamos tratando de permutação simples. Vamos resolver esse problema por meio da formulinha de arranjo. Então, temos um arranjo em que n é igual a 7, a palavra teclado tem 7 letras, e p também é igual a 7. Queremos formar anagramas com 7 letras. Então, isso vai ser igual a 7 fatorial dividido por 7 menos 7 fatorial, que vai ser igual a 7 fatorial dividido por 0 fatorial, mas, por definição, 0 fatorial é igual a 1. Temos então 7 fatorial, que é igual a 5.040 anagramas. Então, neste caso, que n é igual a p, estamos tratando aqui de permutação simples. Então, a permutação simples de 7 elementos vai ser igual a 7 fatorial. A permutação simples de n elementos vai ser igual a n fatorial. Ou seja, um arranjo n a n vai ser igual a permutação de n elementos, que é igual a n fatorial. Permutação com elementos repetidos. Se trata de uma permutação de n elementos, dentre os quais alguns são repetidos. O número de permutações com elementos repetidos é obtido por meio desta fórmula. Observe que, se a permutação fosse simples, teríamos permutação de n elementos igual a n fatorial. Mas nesse caso temos alguns elementos que são repetidos. Então temos que descontar essas repetições fazendo essa divisão aqui. Ou seja, se tivermos alfa elementos repetidos, temos que dividir por alfa fatorial. Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra casa? Observe que a letra A na palavra casa aparece 2 vezes. Então, nesse caso, não se trata de permutação simples, se trata de permutação com elementos repetidos. Então, calculamos o número de anagramas por meio da formulinha que vimos anteriormente. Então, temos que n é 4, porque a palavra casa possui 4 letras, e 2, como expoente, representa o número de repetições que ocorrem, né, na palavra casa. Então temos que permutação de 4 elementos, sendo que 2 são repetidos, vai ser igual a 4 fatorial dividido por 2 fatorial, ou seja, 12 anagramas. Mais um exemplo, exemplo 2, quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra banana? Observe que a letra A aparece 3 vezes e a letra N aparece 2 vezes. Então, mais uma vez, não se trata de permutação simples, e sim permutação com elementos repetidos. Utilizando a formulinha que vimos anteriormente, temos a permutação de 6 elementos. A palavra banana tem 6 letras, com 3 repetições e 2 repetições. 3 letras A e 2 letras N. Então, isso vai ser igual a 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Temos então um total de 60 anagramas. Combinação simples. É o tipo de agrupamento sem repetição em que um grupo é diferente do outro somente pela natureza dos elementos componentes. Ou seja, em combinação simples, a ordem não importa. Chamamos os arranjos de filas, porque em uma fila a ordem importa. E chamamos combinações de grupos, porque em um grupo a ordem não importa. Exemplo 1. Quantas combinações e quantos arranjos de 3 letras podemos formar com as letras A, B e C? Então, pensando em filas, né, pensando em arranjos em que a ordem importa, temos ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Observe que todas essas filas são diferentes porque a ordem é diferente. Então temos 6 filas diferentes para essas 3 letras. Mas se pensarmos em combinação, pensamos em grupos. Então o grupo ABC é igual ao grupo
ACB, que é igual ao grupo BAC, que é igual ao grupo BCA, que é igual ao grupo CAB, que é igual ao grupo CBA. Então, o número de grupos de 3 letras, que podemos formar com as letras A, B e C, é igual a um grupo apenas. Mais uma vez, quando tratamos de combinação, a ordem não importa. Exemplo 2. Quantas combinações ou grupos e quantos arranjos, filas de 2 letras podemos formar com as letras A, B e C? Observe que agora queremos grupos ou filas de 2 letras. Bom, pensando em filas, temos a fila AB, a fila BA, fila AC, fila CA, fila BC, fila CB. Então temos 6 filas. Em filas, a ordem importa, né? Em arranjo, a ordem importa. Mas em grupo, temos que o grupo AB é igual ao grupo BA. O grupo AC é igual ao grupo CA e o grupo BC é igual ao grupo CB. Então temos 3 grupos apenas. Ou seja, em grupos, a ordem não importa. Ainda no exemplo anterior, tínhamos encontrado 6 filas de 2 letras formadas a partir das letras A, B e C. Lembrando que em filas ou em arranjos, a ordem não importa. Vamos resolver esse problema por meio da fórmula de arranjo. Temos que N é igual a 3, porque são 3 letras, A, B e C, e P é igual a 2. Cada arranjo ou cada fila tem 2 letras. Isso vai ser igual a 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial, que é igual a 6 fatorial dividido por 1 fatorial. Por definição, 1 fatorial é igual a 1. Temos então 6 arranjos ou 6 filas, que é o resultado obtido anteriormente. Pensando em grupos, temos que os grupos AB e BA são o mesmo grupo, né? Compõem o mesmo grupo. O grupo AC e o grupo CA também se trata do mesmo grupo. O grupo BC e o grupo CB também é o mesmo grupo. Temos então um total de 3 grupos de 2 letras formados a partir das letras A, B e C. Lembrando que em grupo a ordem não importa. Observe que, se dividirmos a quantidade de arranjos por 2 fatorial, que é a quantidade de elementos que temos em cada grupo ou cada arranjo, obtemos o total de grupos. Porque 6 dividido por 2 fatorial é 2, é igual a 3. Então, refazendo as continhas, temos que o total de grupos vai ser igual a quantidade de arranjos, que é 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Isso vai ser igual a 3 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 2 fatorial, que é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Ou seja, em um arranjo NP, se a gente dividir por P fatorial, encontramos o número de combinações, o número de grupos. Temos aqui o exemplo 3 de combinação simples. Quantas combinações, grupos, de 4 letras distintas podemos formar com as letras da palavra teclado? A palavra teclado tem 7 letras. Então temos aqui 4 espaços. No primeiro espaço temos 7 possibilidades, no segundo 6 possibilidades, porque uma letra foi fixada no primeiro espaço. No terceiro espaço 5 possibilidades, no quarto espaço 4 possibilidades. Se a gente parar por aqui, a gente vai estar calculando o número de arranjos de 4 letras que podemos formar com as 7 letras da palavra teclado. Mas aqui estamos querendo calcular o número de combinações simples, ou seja, o número de grupos de 4 letras distintas que podemos formar com as letras da palavra teclado. Então, para isso, temos que descontar os arranjos que possuem as mesmas letras, né? Os arranjos que se diferenciam apenas pela ordem. Então, dividindo por 4 fatorial, a gente vai ter o número de combinações simples de 4 letras da palavra, com as letras da palavra teclado. Bom, isso pode ser reescrito como 7 fatorial dividido por 7 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Isso vai ser igual a 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial.
Fazendo as continhas, obtemos 35 combinações. Então, combinação de n elementos tomados P a P vai ser igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Ou, em outra notação, o n e o p entre parênteses, temos também o número de combinações simples, que é n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Exercício. Nos jogos da Mega Sena são sorteadas 6 dezenas de um total de 60. Quantas são as possibilidades de sorteio dessas 6 dezenas? Lembrando que na Mega Sena, a ordem em que as dezenas são sorteadas não importa. Isso quer dizer que, se forem sorteadas as dezenas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, isso é equivalente a serem sorteadas as dezenas 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ou seja, estamos tratando aqui de combinação simples. Temos aqui os 6 espaços para as dezenas. No primeiro espaço são 60 possibilidades, no segundo 59, no terceiro 58, no quarto 57, no quinto 56 e no sexto 55 possibilidades. Como estamos tratando de combinação simples, temos que dividir esse produto por 6 fatorial, para descontar os sorteios que se diferenciam apenas pela ordem das dezenas. Bom, fazendo essas continhas a gente vai chegar a um resultado, mas podemos resolver esse problema por meio da formulinha que deduzimos anteriormente, já que estamos tratando de combinação simples. Então, combinação de 60 dezenas tomada 6 a 6, isso vai ser igual a 60 fatorial dividido por 60 menos 6 fatorial, vezes 6 fatorial. Temos então um total de 50.063.860 combinações diferentes, ou seja, 50.063.860 formas de realizar o sorteio da Mega Sena. E é isso aí, pessoal. Bons estudos, bom raciocínio e até a próxima videoaula.